O Botafogo vai perder o Campeonato Brasileiro, vai ser uma entregada monstra, gigantesca, com uma zica do tamanho de um planeta Júpiter? Essa é a pergunta desse vídeo e a pergunta que a gente vai responder, ou tentar responder. Porque responder exatamente só vai saber quando o campeonato acabar. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Léo Santi Plus. E vamos falar de Campeonato Brasileiro hoje. Faz tempo que a gente não fala de Campeonato Brasileiro e tá indo pra reta final, tá chegando no fim. Inclusive, queria agradecer muito que nos últimos dias, do nada, o nosso vídeo falando sobre rebaixamento, que inclusive eu não lembro o que eu falei exatamente naquele vídeo, mas eu devo ter errado coisa pra cacete. Uma galera assistiu, começou a assistir, começou a comentar, então muito legal. E vamos falar mais sobre rebaixamento, Libertadores. Daqui a algumas rodadas, se não me engano, nós vamos fazer um vídeo com aquele simulador do Globo Esporte para ver se a gente acerta o que acontece no Campeonato Brasileiro. Mas hoje nós vamos falar do Botafogo e tá numa situação complicada, né? O senhor Botafogo está numa situação bem complicada. Por quê? Ontem, do dia que eu estou gravando, né? Ontem, segunda-feira, dia 6 de novembro, o Botafogo jogou contra o Vasco, perdeu de 1-0 em São Januário, e isso vindo depois de uma derrota de 4-3 pro Palmeiras, que, assim, foi um absurdo. Foi um dos jogos mais absurdos que eu me lembro, assim, dos últimos anos. Foi um jogaço. O Botafogo abre 3-0 no primeiro tempo, toma virada no segundo tempo. Então, o momento do Botafogo é ruim. Como está a tabela do brasileiro agora, nesse exato momento? O Botafogo tem 59 pontos, ainda é o líder do campeonato. Tem 31 jogos, um jogo a menos do que o Palmeiras, que está em segundo, com 32 jogos e 59 pontos, empatado em pontuação com o Botafogo. O Bragantino está em terceiro, tem o mesmo número de jogos do Botafogo e um ponto a menos. O Grêmio em quarto com 56, e aí vem Atlético 53, Flamengo com 53 e um jogo a menos, enfim, mas aí acho que a grande briga que a gente pode dizer, sinceramente, na minha opinião, a briga do Campeonato Brasileiro, tá entre esses 4 primeiros colocados. Tanto que a probabilidade de título, de acordo com a universidade da UFMG, né, aquele que sempre aparece na Globo sobre possibilidade de título tal, que considera o número de pontos, a dificuldade da tabela, fase e tal, o Botafogo ainda continua sendo a maior probabilidade de título. Mas o Bragantino encosta, e encosta muito. O Botafogo tem 35,2%, o Bragantino tem 32,3%, o Palmeiras tem 25,4% e o Grêmio tem 5,1%. Daí já é. Eu acho que o Grêmio tem um pouco mais de chance que isso. Mas daí pra baixo vem Flamengo com 1,5%, o Atlético Mineiro com 0,41% e daí pra baixo é 0,03%, enfim. Acho que a briga de fato é entre Botafogo, Bragantino, Palmeiras, e eu colocaria o Grêmio. Apesar da probabilidade da matemática não falar isso, eu ainda colocaria o Grêmio. E eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre o que tá rolando no Botafogo, sobre o que eu acho. E a verdade é que a pergunta do começo do vídeo, eu nem tenho uma resposta. Eu quero descobrir e pensar nessa resposta com vocês. Vamos primeiro ao contexto. Botafogo fez um primeiro turno de Campeonato Brasileiro absurdo. Assim, muito fora da curva, muito diferente. O Botafogo fez 47 pontos, enquanto o Grêmio, que foi segundo colocado no primeiro turno, fez 34. Foram 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Esse foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Botafogo. Sendo que 2 desses empates foram na rodada 18 e na rodada 16. Ou seja, até a 15ª rodada, o Botafogo tinha 13 vitórias e 2 derrotas. Isso é absurdo, cara. E ele, obviamente, foi o primeiro time do primeiro turno. Já no segundo turno, o Botafogo é o 18º colocado. Se pegasse só o segundo turno do Campeonato Brasileiro. 18º. Isso é antepenúltimo. Os únicos times piores que o Botafogo são Curitiba e América Mineiro. O Botafogo atualmente tá numa sequência Na verdade, só uma correção aqui. No primeiro turno... não, tá certo. É isso que eu falei dos empates. A rodada que foram os empates no primeiro turno. Atualmente, o Botafogo tá numa sequência de 3 derrotas consecutivas. Antes disso foi um empate e só aí uma vitória. Então nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, um empate e uma vitória. E esses 2 resultados que, assim, a derrota contra o Palmeiras foi um bagulho absurdo. Assim, inacreditável. Foi um jogão de bola, o Palmeiras jogou muito e tal, mas foi inacreditável pelo cenário que o jogo tava.
E pelo futebol que o Botafogo tava jogando, o Botafogo tava jogando muito bem. O Botafogo amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Amassou. E esse jogo contra o Vasco, assim, a situação do Vasco não é boa, tal, mas é um clássico. O que preocupa, eu acho, o emocional do Botafogo. E eu vou falar uma experiência muito pessoal, tá? Muito pessoal, que é uma dinâmica aqui de casa. Pra quem não sabe, eu torço pro Corinthians. A Letícia torce pro São Paulo. A Letícia é minha esposa. E uma coisa que eu sempre percebo entre nós dois, baseado na época que a gente nasceu, eu assisti o Corinthians ganhando, provavelmente na melhor fase da história do Corinthians, que foi os anos 2000 até agora, 2000 o final da década de 2000 até pouco tempo atrás, que o Corinthians ganhou muita coisa, foi a época que o Corinthians ganhou mais títulos. E a Letícia, na contramão, pegou de uns anos pra cá uma das piores fases do São Paulo, que foi esse jejum de títulos. E uma diferença muito grande que eu percebo entre a gente é que eu assistindo o jogo do Corinthians, eu assistindo alguma coisa do Corinthians, eu sempre acho que dá. Eu sempre acho que dá pra ganhar o campeonato, porque eu me acostumei há muitos anos com o Corinthians chegando meio aos trancos e barrancos e conseguindo ganhar. O contrário acontece com a Letícia. E volta e meia, mesmo quando o São Paulo tá bom, ela acha, pô, não, alguma coisa vai acontecer que vai fazer o São Paulo perder. Alguma coisa vai acontecer que vai fazer o São Paulo não conseguir ganhar esse título. Igual foi, sei lá, o Brasileiro de 2020, igual foi a Libertadores de 2015, 16, que o São Paulo chega bem e acaba perdendo, 16, que acho que perde pro Atlético Nacional. Léo, por que você tá falando isso tudo? Porque eu acho que isso faz diferença no elenco. E esse eu acho que é o maior perigo do Botafogo. Não o futebol, o time do Botafogo é bom. O time do Botafogo é bom e tem capacidade pra ganhar o Campeonato Brasileiro. E tá muito melhor do que na época que o Bruno Lage assumiu, né? Naquelas trocas de treinador que o Bruno Lage acaba assumindo e vai muito mal. Tá bem melhor agora com o Lúcio Flávio. Mas a minha preocupação com o Botafogo é a cabeça dos jogadores achar que pode ser que não dê. Porque eu acho que isso que eu falei, que acontece comigo como torcedor e com a Letícia como torcedora, transparece também pro elenco. Porque o que eu imagino é, quando você veste a camisa de um time que tá numa fase boa e que acaba ganhando, de um jeito ou de outro, que mesmo que você não acredite, acaba ganhando o campeonato, mesmo quando tá ruim, acaba ganhando o campeonato de algum jeito, se você tá num jogo, o exemplo do jogo do Palmeiras acho que é um exemplo muito bom. O Palmeiras faz um gol, o Palmeiras faz outro gol, e ele fala, não caralho, dá pra gente virar esse jogo, dá pra gente ganhar essa partida. Enquanto o Botafogo fala, mano, eu não acredito que a gente vai perder de novo um jogo e talvez perder um campeonato ganho. Porque a fase do Palmeiras é uma fase muito melhor e uma fase muito mais vitoriosa do que a fase do Botafogo, que vem de anos e anos ruins. Esse, pra mim, é o maior perigo que pode acontecer no Botafogo. É os jogadores falarem, caralho, de novo o Botafogo vai perder um título ganho. De novo o Botafogo vai entrar... O Botafogo não vai conseguir sair dessa fase ruim, vai acontecer alguma coisa que o Botafogo vai, entre muitas aspas, pipocar. Eu não acho que isso seja coisa só de torcedor. Eu acho que quando você veste a camisa de um time, isso pode acabar invadindo você, esse sentimento. E isso é um perigo. Se isso acontecer, eu acho que tem muita chance de o Palmeiras acabar ficando com esse título. Mais até do que o Bragantino, porque eu acho que o Bragantino pode sofrer com essa mesma coisa. Apesar de, tem que ser dito, o Bragantino tá numa fase muito boa. Eu falei sobre segundo turno, o Bragantino é o segundo melhor time do segundo turno. Com 12 vitórias, 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Palmeiras tá numa fase muito boa também, então tem que ficar atento, né? Até porque o Palmeiras tá ganhando vários campeonatos, então isso pode acontecer. Uma última coisa que eu queria olhar, antes da gente finalizar esse vídeo, e aí talvez eu dar a minha resposta e opinião se eu acho que o Botafogo vai ou não perder o Campeonato Brasileiro. As próximas rodadas, tá? O Botafogo, ele tem um jogo a menos. Um jogo a menos, que é uma partida da 29ª rodada, que é um jogo contra o Fortaleza, fora de casa. Jogo muito difícil pro Botafogo. A próxima rodada, teoricamente, do Botafogo, a 33ª. O Botafogo joga em casa contra o Grêmio. Assim, confronto mais do que direto.
Pro Grêmio é o jogo do campeonato. Se o Grêmio quiser continuar lutando por título, esse é o jogo do campeonato. E pro Botafogo, a mesma coisa. 34ª rodada, Bragantino fora. Confronto mais do que direto contra talvez o que hoje seja o principal candidato ao título contra o Botafogo, né? Igual foi o jogo contra o Palmeiras. Então, e aí 35º Botafogo pega o Santos em casa, jogo obrigatório ganhar pro Botafogo, se quiser ganhar. Coritiba fora, jogo obrigatório também. Cruzeiro em casa, outro time que tá em fase ruim. E o Internacional fora. Esse jogo é um jogo difícil. Olhando aqui a tabela, o Botafogo tem 3 jogos que teoricamente tem que ser fáceis. Santos, apesar de estar numa fase boa, é um time, em teoria, pior que o Botafogo. Coritiba fora. E Cruzeiro no Newton Santos. Mas o Botafogo tem muitos confrontos diretos. Tem um jogo difícil contra o Inter, que não é um confronto direto, mas tem confronto. E contra o Fortaleza, que também não é confronto direto, mas tem 2 confrontos diretos. 2. Contra Bragantino e contra Grêmio. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Sinceramente, eu acho que o Botafogo eu ainda apostaria no Botafogo campeão brasileiro. Eu ainda apostaria. Agora, porque eu acho que o Botafogo não é um time ruim. O Botafogo consegue fazer jogos bons. E, principalmente, o Botafogo tem esses confrontos diretos. Eu acho que seria pior, um cenário pior, o Botafogo não ter esse confronto direto. O Botafogo jogar contra times aleatórios. E aí, um empate aqui, um empate ali, alguma coisa assim. Você tendo os confrontos diretos e você, teoricamente, estando na vantagem, você pode, eventualmente, se dar o luxo de empatar uma partida aqui, você empatar uma partida contra o Bragantino, dependendo de como os resultados aconteçam, porque, por exemplo, o Palmeiras nesse meio tempo pega Flamengo, o Palmeiras nesse meio tempo pega, deixa eu ver outro jogo aqui, pega o próprio Internacional, pega o Fortaleza fora de casa. Então, você empatar um desses 2 confrontos diretos, pode ser que seja melhor do que empatar uma partida aleatória, enquanto o seu adversário ganha. Você empatando contra um confronto direto, você, obviamente, o cara que tá confrontando você, ele empata também. Sinceramente, se eu fosse apostar dinheiro agora, eu acho que o Botafogo ainda ganha o Campeonato Brasileiro. Mas tem 2 rodadas cruciais pela frente. 2 rodadas cruciais. Dia 9/11, Botafogo e Grêmio. E no dia 12/11, Botafogo e Bragantino. Dia 9 e dia 12. Ou seja, do dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Quinta-feira agora e depois domingo. Na minha opinião, nós vamos chegar na segunda-feira, daqui a 6 dias, com a resposta exata, se o Botafogo vai ser ou não campeão brasileiro. E aí, quem sabe a gente grava um vídeo lá, tá bom? Pra galera que curte o Campeonato Brasileiro, programação aqui do Léo Santi Plus, eu quero, depois da 34ª rodada, que vão faltar 4 partidas, ou da 35ª, talvez, 34ª, 35ª, eu quero fazer um vídeo com o simulador do Globo Esporte pra ver se a gente acerta mais ou menos os resultados, o que vai rolar em um jogo ou outro, e pra ver se a gente acerta quem vai ser campeão, quem vai pra Libertadores, quem vai pra Sula e quem é rebaixado. Sobre rebaixamento a gente pode falar um outro dia, mas, assim, uma coisa que eu me lembro que eu falei no meu vídeo de rebaixamento, eu falei que eu achava que o Cruzeiro tinha chance de cair, mas eu achava que tinha muito ponto, então talvez tivesse a salvo. Talvez não seja tanto ponto assim, e eu avisei sobre o Cruzeiro que tava numa fase ruim. Então, é isso. E, mais dito isso, o Santástico, que eu tinha falado que achava que ia cair, surpreendeu a todos. Então, vamos falando mais sobre o Campeonato Brasileiro esses próximos dias. Quinta-feira eu quero lançar vídeo sobre futebol americano. Vou lançar um vídeo sobre apostas. Eu tô prometendo há muito tempo apostas de resultados de futebol americano. Vamos falar um pouco. E talvez amanhã um vídeo sobre NBA, basquete aqui no Léo Santi Plus. Que é um esporte que eu domino porra nenhuma. Mas eu acho que vai ser interessante. A temporada tá começando, então vai ser interessante uma pessoa que não entende bosta nenhuma fazer algumas apostas. Beleza? E aí a gente vai falando ao longo da temporada. É isso, gente. Beijo pra vocês.